Vocês passaram já algum perrengue nessa caminhada missionária de vocês, assim, ou não? Nunca viveram uma experiência assim? Tem uma lista? Bom, perrengue missionário, se não tiver, tem alguma coisa de errado. Eu vou contar meu primeiro perrengue missionário, que foi no programa Voluntários Sem Fronteiras por Missões Mundiais. Internacional. Que foi o meu primeiro campo missionário. É um perrengue, eu costumo dizer que é um perrengue de fé, porque o missionário, se não tiver perrengue de fé também, tá faltando alguma coisa aí. Por que perrengue de fé? Porque a gente ia passar um período na Colômbia, na cidade de Medellín, e aí a gente precisava levantar alguns recursos por até um período de tempo. E aí a gente estava no grupo com outros voluntários, missionários voluntários, e todo mundo avisando lá, consegui o recurso, eu vou conseguir comprar passagem, e tudo certo. E eu e minha irmã, a gente só olhava uma para a outra, falando, meu Deus do céu, da onde que vai vir um recurso? E a gente lá no grupo, amém, vai dar tudo certo. Isso aí, gente, glória a Deus, mas a gente não tinha R$1. E aí foi chegando perto do dia que tinha que depositar o dinheiro lá para a agência, que eles iam fazer a compra das passagens. Foi chegando no dia, uma semana, 4 dias, 3 dias, 2 dias. Chegou o dia, a gente não tinha o dinheiro da passagem. E aí o pastor perguntou no grupo, o pastor que estava nos mobilizando, o pastor Fred, que é um parceirão aí do pessoal do Rio, ele chegou e falou, gente, está tudo certo? E a gente, com certeza, pastor, está tudo certo. Ninguém solta a mão de ninguém, vai dar tudo certo. E aquela empolgação, mas só Deus sabe como que a gente estava. E aí, 2 pessoas mandaram mensagem, faltando meia hora para fechar o banco. Mandou mensagem falando que sentiu de Deus de abençoar a nossa viagem para ir para a Colômbia. E aí as pessoas depositaram dinheiro e era o valor exato para a gente comprar as nossas passagens. E aí foi o tempo da pessoa depositar, a gente sair correndo contra o tempo, para chegando assim, faltando uns 10 minutos para fechar o banco, e a gente conseguiu pagar as passagens e conseguimos fazer a viagem. Eu falo que é um perrengue de fé. Isso foi um momento assim que Deus nos fez exercer a nossa fé, e a gente passou pela aprovação, e a gente assim conta com hoje, assim, a gente dá boas risadas, mas no dia foi um perrengue, a gente chegou por algum momento a pensar que não ia dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu ir, o trabalho foi uma bênção. E o perrengue que eu tenho para compartilhar, se não tiver perrengue de Kombi, também não é missionário, né? Era o que estava faltando, pô. Eu tava com saudade de um perrengue de Kombi. Então, vamos lá. Temos vários, na verdade. A gente estava indo, não me lembro se era para um cuidado missionário, só que a gente foi de Kombi. Aí, beleza, tem uma via lá no Espírito Santo muito movimentada. E a Kombi começou a dar aqueles tiros dela, né? Toda Kombi dá, né? Pá, pá! No meio dessa avenida. E a avenida, o trânsito de 6 horas. Aí, beleza. Aí desceu eu e o outro missionário. Vamos empurrar a Kombi. E aí, nesse meio tempo, beleza, a gente empurrando a Kombi, dando um tiro na gente. O que cai? Uma belíssima chuva. E a gente tá empurrando a Kombi, caímos no chão. Assim, foi um perrengue assim que ficou marcado. E também, um detalhe desse dia, tinha tido confronto entre as comunidades, então as pessoas estavam correndo para sair da rua, para poder ir para casa, porque tinha tido tiroteio, e aí quando as pessoas ouviam o barulho da Kombi, as pessoas achavam que era tiro, então as pessoas saíam correndo, e a gente só sabia rir, porque não era tiro, e a gente tentava avisar as pessoas que era só a Kombi, mas as pessoas não estavam prestando atenção, porque estava todo mundo já assustado com aquilo que estava acontecendo, e os meninos lá de fora empurrando, as missionárias dentro rindo, e aquela chuva e fumaça, e aquela coisa que só quem anda de Kombi sabe como é que é. E o outro perrengue... Olha, que coisa. Uma vez eu passei um perrengue com a Kombi. Fala um perrengue seu, Vitória. Vou contar, da Kombi também. Foi ano passado. Rendeu, inclusive, um post muito reflexivo. Mas no dia, meu irmão... primeiro, vamos viajar... Sempre
Cuidado Integral do Missionário de Missões Nacionais tem vários locais de descanso para os missionários, né? Um deles fica aqui no Rio, em Nova Friburgo. É um chalé muito bonito e tudo mais. E aí fomos levar a equipe, a nossa equipe, para um cuidado missionário no final de semana. Aí falamos assim, vamos fazer a revisão na Kombi, para ela tá joia, para a gente subir, porque é serra. Mas... Revisamos a Kombi na semana, um dia antes, se eu não me engano, ela quebrou. Um dia antes, depois de ter feito a revisão. Eu falei assim, não, tá bom, Deus não quer que a gente vá. Mas a galera queria muito ir, aí conseguiram consertar a Kombi funcionou. Aí todo mundo se arrumou bem rápido e saiu para o cuidado missionário, final de semana. Saímos bonitinho lá. Quando chegamos na serra para subir, começou a cair muito. Gente, era assim, muita água, chovendo muito. Sabe quando chove e a ladeira vem assim, água escorrendo, parece uma cachoeira? Chovendo muito. Ali eu já comecei a ficar com medo. Aí ligamos para a irmã que ia nos receber e falou assim, irmã, a gente está chegando, a gente vai chegar. Ela, não, hoje não dá para subir, porque ainda subia mais um tantão. Então, vocês vão dormir aqui no centro e amanhã de manhã, se não estiver chovendo, vocês conseguem subir. E a gente, não, a gente sobe. Aí a irmã falou assim, irmãos, não dá para subir. Fiquem, durmam e amanhã de manhã vocês vão. Aí a gente relutou, ficamos. Dormimos lá, a irmã conseguiu espaço para a gente dormir à noite. Quando foi de manhã, tinha parado de chover, a cidade cheia d'água. Mas aí a gente foi subir. Gente, chama Pico da Caledônia. É assim, um dia antes, quando a gente chegou de noite, a gente viu umas casinhas lá em cima, assim, e a gente estava se perguntando até para outra missionária, como será que faz para chegar lá? Porque era bem no picozinho. Eu falei assim, será que tem rua para lá? Porque é tão alto, como é que faz para chegar lá? Gente, a casa era lá no alto. E aí a gente começou a subir, e eu, assim, essa Kombi, Jesus, segura essa Kombi. E a Kombi, sabe aquele cheirinho de fumaça que começa a subir? Pois é. Aí chegou uma hora que era uma ladeira muito em pé. E o problema da ladeira é porque, como era serra, de um lado era penhasco e do outro era montanha. E assim, né, a porta da Kombi estava virada para o penhasco. E eu já com muito medo de altura, eu já estava desesperada, a rua pequenininha. E a Kombi, quem disse, gente, que chegou nessa ladeira e a Kombi subiu? A Kombi começou a descer a ladeira. E o motorista missionário dirigindo e fazendo força, e o cheiro de borracha, e subindo fumaça, até que o motorista falou assim, desce todo mundo. A Kombi em movimento, numa ladeira enorme, um penhasco gigantesco. O motorista e eu comecei a chorar. Eu vou morrer. Tivemos que descer da Kombi em movimento. Aí conseguimos jogar a Kombi para acostamento. Mas olha, eu desci chorando. Chega a subir, me tremendo assim. Gente, a gente teve que subir a pé, né? A Kombi subiu. A gente ainda subiu, acho que 1,5 km mais ou menos a pé, só de subida, até chegar na casa. E assim, eu subi tremendo. Mas valeu a pena, porque assim, a casa era linda. Mas naquele dia eu chorei de desespero. Eu pensei que eu fosse morrer no penhasco. Juro a você. Juro. Até hoje o povo e os missionários riem quando a gente lembra dessa história, porque eu tava chorando. Porque eu pensei que eu fosse morrer. Juro. A minha fé foi provada. Exatamente. Ali a minha fé foi provada. E a Kombi, ela tentou, mas a gente foi ousado, né? A gente foi muito ousado. A gente realmente conseguiu numa ladeira que só sobe 4x4. Então, assim, né? Difícil. Mas é a vida do missionário, da Kombi, que luta tanto quanto nós, caminhando com a gente.